Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Neemias. Neemias foi um grande profeta e um grande estadista. Um homem que teve uma visão de Deus para fazer o que um povo inteiro com os seus governantes não fizeram por 150 anos. Restaurar a dignidade e trazer o fim do opróbrio a Jerusalém. Neemias 5,19, na minha Bíblia, está na página 511. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Que esta palavra abençoe todos os corações e que agora ela será como uma semente que o semeador semeará na terra boa e fértil, que é o coração do povo salvo. Oremos, ó Pai. Senhor Jesus Cristo, há um perfume espiritual neste lugar. É o bom perfume de Cristo. O povo, quando se reúne em assembleia dos santos, exala o perfume de Cristo. Totalmente oposto ao que exala este mundo. Este mundo tem um cheiro de corrupção e de podridão. Mas graças a Deus por Jesus e a sua palavra, pois ela se cumpre. Deus vela para que ela se cumpra. Ela não volta vazia. E é neste momento, Pai, que eu coloco no meu alforje de pastoral semente de esperança, porque eu sou um promotor de esperança. Eu sou um pastor de esperança. Ensina-nos, Pai, sobre a visão da reconstrução da vida espiritual. Aquietamo-nos, abrimos o coração, estamos prontos para receber, ouvir e praticar a mensagem da graça de Deus. A minha oração é cheia de fé, em nome de Jesus, e o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo. Meus amados irmãos, por favor, é para ele. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos do Senhor, Universal Assembleia dos Santos. Imagine você que identidade nós temos. Corpo de Cristo, a noiva do Senhor, uma noiva sem manchas, sem rugas e sem defeitos. Você que é selo do meu apostolado, você que é uma carta escrita pelo Deus vivente através deste altar. É meu filho na fé. É assim que eu gosto de interagir com o povo do Senhor. Meus filhinhos em Cristo Jesus. Durante os últimos meses, nós temos estudado a vida impressionante de um homem cujo nome é o Deus confortador, o Deus que conforta. Estou lhe falando de Neemias. Você sabe, Neemias nasceu no exílio e tornou-se um simples copeiro de um rei. Veja, Deus não espera que eu tenha um status quo elevadíssimo. Deus trata com gente, como nós. Veja no capítulo 1, versículo 11, o Senhor disse, nesse tempo, na penúltima linha, era eu um copeiro do rei. Um homem simples, copeiro do rei, de um rei chamado Artaxerxes, o rei que governava a Pérsia, hoje chamado Iraque. E este homem que começou
provando o vinho para que o rei não fosse envenenado, torna-se mais tarde um estadista, um governador de Judá. Veja isto em Neemias 10:1. Os que selaram foram Neemias, o governador. Então imagine você que aquele homem simples, talvez não tivesse sequer muita cultura, que servia um rei como uma pessoa próxima, íntima, e que não tinha ideia de que dentro deste homem havia um plano perfeito de Deus que o tornaria num grande estadista. Talvez, à luz da Bíblia Sagrada, se os senhores admirarem este livro, vão se aperceber que nós estamos diante do maior administrador que a Bíblia Sagrada mostrou. Então o livro de Neemias ensina o que, apóstolo? Como ser bem-sucedido na vida. Aprendemos com ele a liderar no meio de dificuldades, de circunstâncias impossíveis, de frustrações, de situações que aparentemente eram intransponíveis. Houve uma guerra espiritual contra Neemias, acusado, as pessoas faziam fofoca dele, mas ele era um homem que tinha uma visão de Deus. Neemias teve conhecimento de que o povo hebreu tinha uma grande necessidade. O povo, depois do cativeiro na Babilônia, quando voltou a Jerusalém, viram os inimigos destruírem, arruinarem os muros e queimarem as portas. As cidades antigas eram cercadas de grandes muros, portões grandes para proteção da cidade. E claro que durante 150 anos estes muros estiveram destruídos e as portas queimadas. E lá no seu trabalho de copeiro, um homem de oração, um homem consagrado ao Senhor, um homem extremamente temente, Deus disse: Neemias, eu vou te dar um desafio, uma visão. Você vai reconstruir os muros caídos de Jerusalém. Ele vai ao rei, estou apenas lembrando o que tenho dito aqui durante semanas, pede permissão para ir reconstruir os muros, e diz Neemias 6,15, acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Imaginem os senhores, o que é uma visão de Deus. 150 anos, no mínimo 5 gerações se passaram e ninguém moveu um palito. Quando a pessoa não tem visão, ela estagna na vida. A vida paralisa. A pessoa não sabe para onde vai. Desculpa a expressão acadêmica, não se levanta. Empurra a vida com a barriga, ela vai dizer, olha, estou indo, mas não sabe para onde vai. Mas Neemias recebeu esta visão. E num tempo recorde, ou seja, faltava visão para que algo acontecesse, porque se em 52 dias, menos de 2 meses, se restauraram os muros, por que razão aquela gente deixou os muros 150 anos destruídos? E agora note, por favor, é que paralelamente, Deus tocou o coração de Zorobabel, que trouxe os judeus que ainda estavam no exílio, para que eles reparassem o templo de Jerusalém. Deus trouxe Esdras para restaurar o louvor no templo que havia terminado. Deus deu a Neemias a capacidade administrativa de ser um estadista para reconstruir aqueles muros. Então Deus juntou a reconstrução dos muros, a volta do templo como sinal principal da cidade e o louvor resgatado através do profeta Esdras. Portanto, Deus, quando faz uma obra, Ele faz completa. Não adiantava apenas restaurar os muros se a casa de Deus estava abandonada, se não havia louvores ao Pai. Então, Neemias recebeu uma visão de algo sobrenatural
motivador e encorajador. E você pergunta, apóstolo, isso foi um trabalho muito árduo. Foi. A vida social e espiritual tiveram que ser restauradas. Não adianta a pessoa só ter dinheiro se o coração dela não pertence a Deus. Não adianta a pessoa dizer que é do Senhor e trabalhar como eles tinham voltado a trabalhar ao sábado, quando havia uma regra do Senhor de que o Shabatum judaico era o sábado. Eles até profanaram o sábado. Qual foi o ponto nevrálgico? Qual foi a mensagem que se tornou um ex-libris para aquela nação? Neemias 2,17. Então lhes disse: estáis vendo a miséria que estamos, Jerusalém? Então Neemias começou a falar ao povo: para vocês é apenas um muro caído. Para vocês é apenas portas queimadas. Mas, gente, olha a miséria do que se tornou Jerusalém quando foi assolada. Olha as portas queimadas. Então ele disse, ele estava falando em vida assolada pela ausência. Quando o povo deixou de adorar no templo, a palavra grega é ikabod, a glória de Deus foi. Amado, e onde não está a glória de Deus? A miséria, a assolação. E pior do que isto, os muros precisam ser reedificados. Reedifiquemos os muros de Jerusalém. E agora vem aqui o ponto fulcral: deixemos de ser o opróbrio. Vocês sabem que quando Deus levantou a nação de Israel, levantou com a intenção de que a nação fosse luz para os gentios, para o mundo, e fosse motivo da glória de Deus ser conhecido por todos. E a partir do momento que o povo deixou de cumprir as leis e os preceitos de Deus, a glória de Deus foi-se embora. E claro, Jerusalém tornou-se o opróbrio, a vergonha, a assolação. Eu quero dizer aos meus irmãos que no versículo 18, Neemias diz: então eu lhes declarei como é que a boa mão de Deus estivera comigo, portanto, como é que eu recebi a visão para esse trabalho. E então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para toda a boa obra. Ou seja, uma mensagem convenceu uma nação inteira a que era necessário voltar aos princípios bíblicos, às regras de Deus. Você sabe que Deus está fazendo isto com o nosso país. Eu sou pastor há quase 40 anos, e já estou aqui há mais de 43 anos, quase 44 anos. Eu não me lembro na vida desta nação o que se tornou de reação espiritual de milhões de pessoas no Brasil que disseram: vamos deixar de ser um opróbrio. Olha o desemprego. Sabe o que é um chefe de família não ter dinheiro para comprar um biscoito para o filho? Fica lá chorando, nem leite, não tem nada. Sabe o que é o desemprego? É uma assolação. É uma assolação. É um opróbrio. Você sabe, a nossa nação é conhecida lá fora como o povo da alegria, o povo do bem-estar, o povo feliz, o povo que gosta de música, de carnaval, de festa, de futebol. Sempre passamos uma mensagem de euforia, de alegria para os povos todos. Hoje, somos o opróbrio. Os nossos muros da segurança econômica foram derrubados. Os preceitos divinos, as regras de Deus para a família foram massacradas. As questões morais do nosso país, amado, foram vituperadas. E eu não estou aqui falando de política, estou falando de Deus. A família sacrossanta hoje está esfarrapada. Hoje tem filha matando a mãe, tem filho matando o pai. Olha, amado, isto é uma assolação que o nosso país vinha passando, vem passando até hoje.
Então o Senhor disse: eu ponho diante de vocês dois caminhos. Aliás, Bispo Afonso, ele vem dizendo isso desde o velho pacto. Ele está dizendo: há um caminho de vida e há um caminho de morte. O Brasil escolheu um caminho de morte durante esses últimos anos, amado. Isto não é questão de bandeira de cor, isto é questão de uma realidade. Então nós hoje, ou nós nos dispomos para edificar o nosso país, para que ele seja pujante, como já foi a 6ª economia do ano, mas nós precisamos de restaurar os muros deste país, os muros espirituais. Nós não podemos ser cristãos de mimimi, nós temos que ser cristãos de verdade, dar nosso testemunho, não nos ocultarmos, não sermos camaleão que se esconde conforme as circunstâncias. Você não pode se envergonhar do Evangelho. Esta nação só será feliz quando Deus for o Senhor desta nação. É isso que diz a Bíblia. Senão nós vamos permanecer com os muros caídos. Então, amado, eu vou lhe dizer, eu estou lhe falando com lucidez. Eu sou um advogado, eu sou um professor, eu sou um teólogo. Estou lhe falando com lucidez. O Brasil tem que deixar de ser o opróbrio das nações. Eu não quero que o meu país seja conhecido por corrupção, por jeitinho. Nós estamos agora diante de uma verdade. Queremos mais impostos ou redução de impostos? Queremos uma mídia livre ou vamos amarrar a mídia e a imprensa e censurá-la? Queremos reformar a justiça e acabar com o poder de investigação do Ministério Público ou queremos dizer o judiciário é livre no nosso país? É um terceiro poder, executivo, legislativo e judiciário. Tem harmonia, mas são autônomos. Nós queremos o quê? Relações com países que já deram errado, que se tornaram ditaduras, ou queremos relações saudáveis com nações saudáveis? Nós queremos mudar a Constituição e mostrar que essa Constituição social não vale nada, ou respeitar a Constituição do nosso país? Nós queremos descriminalizar a droga ou queremos combater a droga, que está acabando com a nossa juventude? Nós queremos desconstruir a família com ideologias ou queremos uma família saudável e feliz no nosso país? Queremos sexo na escola ou escola sem partido? O que é que nós queremos? Brasil, nós precisamos de deixar de ser o opróbrio. Não queremos que o turista venha ao nosso país em busca de turismo sexual ou facilidade com drogas. Queremos que o mundo venha ao nosso país para desfrutar deste que é o maior país do mundo, que será a pátria do Evangelho. Então, o que é que nós precisamos de dizer ao Brasil? Volta-te para Jesus. Porque o profeta diz a palavra, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Igreja Evangélica Cristo Vive, disponhamos-nos e vamos reedificar os muros do nosso país. Joelho no chão, clamor, dia e noite, e os céus se abrirão sobre a nossa nação, meu irmão. Chacamanta corrobabarasacaraba. Você sabe que esta reconstrução de muros, de segurança espiritual, muita gente acha isso lúdico, bobagem, negócio de crente ajoelhado. Isso é bobagem, apóstolo. Bobagem é nós termos uma economia desmontada. Isso é que é bobagem, mano. Isso é que é bobagem.
uma Constituição que não é honrada. Isso é bobagem. Os crentes têm lucidez. Nós estamos diante de uma realidade. Queres vida ou queres morte? Quer morte? Siga a morte. Mas Deus disse aos judeus: ouça, escolham a vida. E foi isso que Neemias disse àquele povo lá em Jerusalém. Escolham a vida, gente. Escolham Deus. Não há caminho de felicidade, bem-estar e harmonia sem Jesus. Sem o templo. Sem a casa de Deus como ponto fulcral da vida. Amado, o centro da tua vida tem que estar aqui dentro. Porque é aqui que você tem os teus encontros com a tua realidade e o teu mundo espiritual. Lá fora é guerra. É aqui. Foi o que Deus disse: restaurem-me o louvor, tragam Esdras, olha Esdras aí. Tragam Zorobabel para botar ordem na minha cidade. Eu quero a minha casa. Amado, nós temos que encher o Brasil de templos por todo lugar. É isso que dá segurança a um povo. É a questão espiritual. O problema do nosso país hoje não é econômico só, ou tecnicamente falando, previdenciário, tributário, fiscal. O problema do nosso país é espiritual. É que as raízes eram diabólicas. Eu não aceito um indivíduo governar uma nação com matança de bodes e bois e sangue derramado para proclamar leis, amado. Nós não podemos aceitar isso. Ou nós somos o povo de Deus, ou não somos nada, amado. Nós andamos calados esses anos todos, baixando a cabeça para tudo, com medo de tudo e de todos. Cuidado, cuidado. Chegou a hora da igreja dizer: reedifiquemos os muros. Você sabe que quando a graça de Deus me foi revelada a partir de 1986, de 86 a 91, foi quando as escamas saíram dos meus olhos, os véus foram arrancados do meu coração. Eu sempre olhava a igreja de Jesus como um organismo doente. A lei, o judaísmo dentro da igreja, sabe, adoeceu a igreja de Jesus. Eu gosto muito de uma expressão de Paulo, quando ele diz aos Gálatas, eu repito aqui muitas vezes: se vier um anjo, ou um de nós, que prega um evangelho que vai além da graça de Deus, seja... Quem disse isso não foi o Miguel Ângelo. Miguel Ângelo apenas tirou as escamas dos olhos das pessoas para entender isso. Então nós precisávamos de lançar fundamentos espirituais, porque você não constrói um muro, uma casa, um prédio, um edifício sem fundamentos. 1 Coríntios 3:10, ele disse: segundo a palavra de Deus, da graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor. Quer dizer que a igreja até Paulo não tinha fundamento. Era construída sobre a areia. Passaram os 2000 anos e a igreja no Brasil e no mundo estava assim, sem os fundamentos que Deus usou o apóstolo São Paulo como um prudente construtor. E agora ele disse: e outro edifica sobre o fundamento que eu lancei. Não existe igreja, amado, verdadeira igreja, se o fundamento não for Jesus Cristo ressuscitado. Não existe. É uma agremiação social, é uma reunião de pessoas obreiras e tal, mas não é o corpo santo de Cristo. Ele diz no versículo 11: porque ninguém quer dizer nem pastor, nem rabino, nem papa, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto por Paulo, a igreja gentílica, o evangelho da incircuncisão,
o qual é Jesus. Contudo, ele diz, todavia, porém, contudo, se alguém edifica sobre o fundamento que é ouro, prata e pedras preciosas, quer dizer, um fundamento glorioso, valioso, revelação, profecia, os fundamentos da predestinação, da eleição, da soberania de Deus. Quando o povo começou a dizer, Abba, Pai, começou a dizer por este ministério. Quando o povo começou a dizer, salvo uma vez, salvo para sempre, aprendeu com este ministério, porque a tradição dizia, você perdeu a salvação, Deus apagou o nome do livro da vida, e eu comecei a dizer, não, nas mãos de Jesus ninguém pode arrebatar, e Apocalipse 3,5 diz, eu nunca apagarei o teu nome do livro da vida. Então, esta injeção espiritual começou a tirar a doença da igreja, que era o judaísmo. Agora, se uma pessoa edifica sobre madeira, palha e feno, amada, igreja não se sustenta com madeira, palha e feno. Madeira, palha e feno, toca o fogo, termina. Há um problema, vai embora da igreja. Há uma crise, desaparece. Há uma dor, a pessoa nunca mais volta. E ele disse, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Amada, a nossa vida é fogo. Qual seja a obra de cada um, se é madeira, palha e feno, ouro, prata e pedras preciosas, quem vai provar é o fogo. Se permanecer a obra que alguém lançou, que alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, madeira, palha e feno vai sofrer dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Ou seja, ser um crente e viver através do fogo queimado, sempre com problemas, sempre doente, sempre em crise, amado, isso não é a igreja proposta por Jesus. Então nós precisamos de lançar fundamentos. E foi o que eu comecei a fazer. Eu me recordo a guerra que foi no nosso país, os mais antigos se lembram. E até recebi um atentado, cara. Eu vi mais de 100 tiros no meu carro. O ministério mandou dizer, manda esse homem se calar, porque a próxima vai a família dele toda. Você não sabe como é que eu cheguei aqui, amado. Lançar os fundamentos era criar a segurança da igreja de Jesus. Era acabar com essa ideia de que o diabo... Você sabe quem é que tirou o diabo dentro das igrejas? Foi este ministério. Você sabe quem é que ensinou as pessoas a dizer graça e paz, em vez de dizer Deus te abençoe, dizer sou um abençoado? Até os padres dizem hoje, abençoado, eleito. Seu padre, seja sincero, você aprendeu com quem? Você aprendeu com o Espírito Santo através desta igreja. Você manda apóstolo, então, por que nós não damos uma explosão pelo mundo? Amado, Deus tem o tempo e o modo dele. O modus operandi não é do apóstolo Michelangelo. O apóstolo Michelangelo é pó. Deus tem o tempo. Vai chegar a hora, senhores, eu lhe digo, que nós vamos transmitir a nossa TV web 24 horas por dia, em diversas línguas, por satélites para o mundo inteiro, amado. Está chegando. Está chegando. Então, precisávamos restaurar o verdadeiro louvor. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da propriedade, em louvor da sua glória. Amado, este ministério trouxe uma graça muito preciosa ao louvor. Nós não cantamos louvores comerciais. Não aceito isso aqui. Vamos sentar aqui com um produtor. Faz uma música para a pessoa chorar e tal. E diz que cai a chuva, que roda de um lado, roda para a direita, roda para a esquerda. Amado, quem tem que ser louvado na música é Jesus Cristo.
É Jesus. Não é uma gravadora para ganhar dinheiro. Então nós restauramos os hinos com unção. Nós restauramos a nova aliança, para a glória do Senhor. Hebreus 8, 6 e 7 disse: agora com efeito obteve Jesus o ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de uma superior aliança, instituída em base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança, a lei, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado um lugar para uma segunda. A lei tinha defeitos. A lei era bilateral. Deus dizia um negócio, se a pessoa fizesse, ela tinha bênção. Se não fizesse, era condenada. A graça não, Deus já fez tudo, e Ele é o autor da salvação, e só Ele e o homem não tem pitaco nisso aqui. Jesus começa, Jesus termina. Ele tem o querer, Ele tem o realizar. Só Ele é Deus e não tem nenhum pastor no altar que se ache dizendo: eu sou o rei da cocada preta. Nem da rapadura. O único que é rei é Jesus Cristo. O Senhor quer gente desglorificada para que Ele seja glorificado neste país. Então nós restauramos isso. Versículo 13 disse: quanto a ele diz nova aliança torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquada, a lei, o judaísmo, está prestes a desaparecer. Só que se passaram 2000 e poucos anos e não desapareceu. Me recordo vários colegas do ministério que durante estes anos me procuram e dizem: senhor apóstolo, o senhor tem razão com o que prega. O senhor mostra na Bíblia. O senhor vem para um culto 50, 60, 100 versículos. Mas sabe o meu problema? É que se eu chegar na minha denominação e disser que salvação não se perde, eles botam-me na rua. Porque nós precisamos dizer: salvação se perde, que é para você ter medo do demônio. Então eu queria pregar a mensagem da graça, mas não posso, porque senão eu vou ser expurgado da igreja, vão me tirar o cartão, cortam o salário. Eu digo: amado, você vive por causa de um cartão e de um salário? Faça a vontade de Deus, Deus te prosperará, amado. Depois era preciso remover o velho pacto. Hebreus 10, 1 diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. A lei é sombra. Nós não queremos sombra, nós queremos substância. Sombra, não queremos viver de sombra. Então ele disse: a lei é sombra dos bens vindouros, nunca a imagem real das coisas. Nunca, jamais a lei pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Amado, eu conheço gente que está fazendo corrente de oração há 50 anos, corrente da fogueira santa há 50 anos, corrente do óleo de não sei de Israel, corrente da água do Rio Jordão, e não resolveu nada. Porque Deus não opera nessa forma. Os muros estão destruídos enquanto assim se praticar. Então, em Atos 18, 13, ele diz, Atos 18, 13, a seguir ele diz: este, está falando de Paulo, persuade os homens a adorar a Deus de modo contrário à lei. E é isso que nós aprendemos. É adorar ao Senhor de modo contrário à lei. A lei diz: sacrifica, paga o preço, jejua, vai no monte, luta com o diabo, olha o demônio, cuidado, vai perder a salvação. Isso. Nós adoramos ao contrário. Senhor, adoramos em espírito e verdade. Temos a segurança da salvação. Deus em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Estamos perfeitos em Cristo. Amado, isto é que reconstrói a vida. Depois era preciso trazer os princípios da graça. Hebreus 6. Por isso, pondo de parte, aparta os princípios elementares da doutrina do apóstolo Miguel Ângelo. Da doutrina de quem? Se o que é elementar, põe de lado. E ele disse: deixemos-nos levar para o que é. Quer dizer que há uma mensagem perfeita. Qual é a mensagem perfeita?
é a graça. O que ele mandou apartar-se? A lei. Paga preço, jejua, batiza, busca, faz, olha o diabo, cuidado, tem que pagar o preço, rala no chão, 5 dias não sei onde. Amado, você tem que deixar-se levar para o que é perfeito. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Significa, olha agora para o apóstolo, sou mais importante, significa o quê? Que muito do que se faz de obras, na obra chamada de Deus, são obras. Você sabe o que são obras mortas? Obras que não têm vida. Olha, mas você pode bater com a cabeça aqui, não vai resultar nada, é uma obra morta. Você pode ficar quantos dias você ficar lá no Sumaré, lá perto das antenas, subindo, ficar lá sem comer 1 ano. Isso é uma obra morta. Você pode sacrificar o que quiser sacrificar, é obra morta. O justo vive por fé. Então ele diz, deixe-se levar para o que é perfeito. Eu sei que às vezes a pessoa reage, diz, não, predestinação não, predestinação é espiritismo. Quem te disse que é espiritismo? Você está dizendo que uma obra do Espírito Santo é obra do diabo? Você não sabe que isso é pecado que não tem perdão? Então deixe-se levar para o que é perfeito. Não ponha mais obras mortas, não é mais fé em Deus, é dom da fé. Não mais batismos. Você sabe que quando alguém sai do nosso ministério, a primeira coisa, o ataque vem do diabo e diz assim, você não é salvo, tem que ser batizado. E a pessoa corre para uma lagoa de gigogas, ela quer qualquer coisa, amado. Porque ela não está segura, por isso é que sai. Mas se a pessoa sabe, não mais ensino do batismo, até imposição de mãos, amados, se fizer disto uma doutrina, Deus diz, não é todo dia com a imposição de mãos. A ressurreição dos mortos, o juízo eterno, essas doutrinas aqui, Paulo diz, nós vamos ensinar se Deus permitir. Se Deus permitir que imponhamos as mãos, vamos impor. Mas fazer disto uma regra, obras mortas, amado, Deus disse que não. Depois, as práticas da lei. Gálatas 4, 21. Dize-me vós, os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. O da escrava nasceu segundo a carne, Ismael. O da livre, mediante a promessa, Isaac. Estas coisas, estas mulheres são alegóricas. Estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, a lei, que gera, se você não tem constrangimento, fala em voz alta, porque o Espírito vai se agradar disso, que gera, quer dizer que se eu praticar as obras da lei, Márcio, eu sou escravo. Que é o que eu fui anos, escravo de pastor, escravo de igreja, escravo de diabo, escravo de não sei o quê, com medo de tudo, medo da vida eterna, medo do inferno. Se praticar a aliança do Sinai, pastor, mas eu vejo os pastores subir o Monte Sinai, escravos, escravizando. E quem era a mulher que gerava escravidão? Aquela mulher, aquela empregada de Abraão e Sara, chamada Agar. Versículo 26. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Quer dizer que Jerusalém atual está em escravidão? Está em escravidão. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é a nossa mãe. Porque está escrito, alega, tu estéril que não dás a luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada dos que têm marido. Quem é o nosso marido? Jesus Cristo ressuscitado. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. Diga, eu sou filho da promessa. Eu sou filho da promessa. Eu sou filho da promessa, como Isaac. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, a lei persegue os da graça, assim agora.
Contudo, que diz a Escritura, lança fora a escrava e o seu filho, a lei, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. Versículo 30 diz, lança fora. Foi o que nós fizemos em 1990. Os irmãos que me acompanham há muitos anos sabem. Onde o Senhor revelou que nós não éramos mais de Agar, de Ismael, do Sinai, da lei da escravidão. Desde a graça de Deus, amado, eu venho para a igreja numa felicidade. Você nem imagina com que alegria eu venho para a igreja. Eu até me escondo demais de tapete da igreja. A minha força da minha vida são estes encontros sobrenaturais aqui, amado. Então lança fora a escrava, tira a lei, lança fora o que é imperfeito, deixe-se levar para o que é perfeito. Você não é filho da escrava, você é filho da livre, da promessa. Então, não mais o Cristo da carne, agora é o ressuscitado. Por isso é que em Romanos 7 faz a analogia do casamento. Não tem nada a ver com homem e mulher de casamento, isso é uma analogia. Porventura ignorais, irmãos, pois falo os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a vida. Ora, a mulher casada, esta mulher não é uma senhora, igreja, está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, Cristo morreu. Desobrigado está da lei conjugal. Não temos mais nenhuma ligação com o Cristo dos dias da sua carne. De sorte que será considerada a igreja adúltera, se ainda vivendo o marido, agora nós servimos ao Cristo vivo, ressuscitado, se unir ao outro homem. Porém, se o marido morrer, está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Isto é uma revelação. Porque até agora, quando as pessoas liam até o versículo 3, todo mundo tremia nas bases. O Senhor diz, assim também, meus irmãos, vocês morreram relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, morreu para a lei, você morreu para a lei para pertencer ao outro. Não o Cristo nos dias da sua carne, não o Cristo chicoteado, Ele é soberano, Ele é Rei de reis, Ele é Senhor de senhores, Ele não é mais para ser cuspido, humilhado por ideologias, Ele é o soberano. Ele é o soberano. Nós morremos para a lei para pertencer ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. E quando você pertence ao Cristo ressuscitado, você frutifica. Então, quando eu comecei a ensinar isto às igrejas, e eu me recordo, e quero mais uma vez expressar a minha gratidão, em 2009, até 2009, o Senhor tinha nos permitido, de 2006 a 2009, estar em Portugal e vir todo mês para abrirmos o trabalho na Europa, que teria continuidade em todos os países europeus e na África. E um dia o bispo José Carlos Gemal me chamou no telefone e disse, Miguel, se você continuar em Portugal, você vai ter uma igreja de 1000 pessoas, 800 pessoas, que para o ministério que Deus tem na tua vida é muito pequeno. Volte para o Rio de Janeiro. É através do altar aqui em Campinho que o mundo vai voltar a saber quem é o soberano Deus. O mesmo dia pegamos o avião, voltamos, e eu me recordo que quando num domingo de manhã eu disse à igreja, que o bispo falou, a igreja está ficando vazia, porque o povo não tem muros, a revelação veio por teu intermédio. Eu me recordo quando eu comuniquei, estou de volta, a igreja toda se levantou, aplaudiu, teve gente que caiu lá na porta chorando de joelhos. Tal era o desejo pela verdade que as pessoas têm no mundo.
E em Portugal estava um pouco limitado, um pouco não, totalmente limitado. Então, nós restauramos os muros da segurança da igreja do Deus vivo. Ensinamos o povo a viver a fé. Romanos 1, 16 e 17. Eu não me envergonho do Evangelho. Quem é que se envergonha do Evangelho? Diga amém. Graças a Deus. Ai, meu coração chegou a vir a boca, cara. Ai, deixa eu até beber uma água. Gente, se tem uma pessoa a dizer que se envergonhava, eu cairia aqui morto. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Almighty God. Thank you, Jesus. Então, eu não me envergonho do Evangelho. Diga eu também não. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, de glória em glória, de culto em culto, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós começamos a restaurar as lideranças das igrejas. Em Atos 20, 28, veja, nós estamos falando sobre a visão da restauração. Ele disse: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de... a igreja não é de um homem, nem de uma denominação. A igreja é de Deus. E é Ele que constitui o bispo, o pastor, para a sua igreja que Ele comprou com o seu próprio sangue. Então, quando Deus disse: Miguel, isso aqui nada lhe pertence. Foi lá em Piedade. Nada. Levante-se e diga ao povo que você aqui não é nada, é zero, é pó. Desglorifique, saia do pedestal. Se você acha que por você vem alguém à igreja, você está frito. Se você acha que você convence alguém a vir à igreja, você não sabe quem sou eu. Eu não tenho capacidade de convencer ninguém, amado. Zero de possibilidade. Zero. Você está aqui por um desígnio de Deus. Você está aí assistindo por um desígnio de Deus, soberanamente. Então eu disse, a igreja que Ele comprou com o seu próprio sangue, está comprada, amado. O preço foi pago. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Então, através do nosso ministério, com o chamado do apostolado da graça de Deus para os últimos tempos, muitos líderes, dirigentes, no Brasil, no mundo, entenderam e receberam a visão da reconstrução dos muros espirituais da igreja. Eu vou lhe dizer uma coisa que deve te dar muito prazer. O nosso ministério lidera uma cruzada hoje em 123 países. Estamos restaurando muros caídos, vidas espirituais, sociais, econômicas, morais, quizás políticas. Então todos nós precisamos nos levantar como Neemias, para construir muros espirituais, sabe, no casamento. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, a coisa mais importante da vida se chama família. Não desista da sua família, batalhe, vá em frente, paga o preço que tiver que pagar em termos de oração, mas batalhe, proteja, levante muros em torno da tua família, dos teus filhos. Amados, eu vou lhe dizer uma coisa, nunca na história da humanidade houve tanta necessidade de criarmos muros de proteção com os nossos filhos, porque as ideologias estão aí. A criança é o ser mais vulnerável que existe. Você viu aqui meninos pequenininhos dançando? São vulneráveis. Como é que nós podemos dizer a uma criança, um menininho, olha, na escola você não é rapaz nem moça, você mais tarde vai decidir e vai no sujo e opera e vira ao contrário ao que você nasceu. Diabo! É ou não é? Diabo! Então o diabo está nas plataformas do website hoje, criando ideologias por todo lado. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, filhos são herança de Deus, mais sagrada que existe.
Os teus filhos têm que ser protegidos pelos muros espirituais que você levanta em sua casa. Porque a sociedade que está aí agora não gosta dos teus filhos como eles são educados, que vêm à igreja, que são fiéis aos pais, que não mentem aos pais, não andam na badernice, filhos educados, legítimos, herança. Então, você é o líder da sua casa, você é o Neemias da sua casa. Então nós temos que ver como é que a sociedade vem sendo atacada. Mas não é um problema, estou lhe falando, nós temos aqui pessoas envolvidas com essa questão política. Não estou falando de política, eu estou falando do mal que as ideologias trouxeram ao nosso país. O Dr. Billy Graham, que eu me refiro aqui todos os dias, que é o meu paradigma de evangelista, ele disse uma coisa tremenda, amado. Há muitos anos atrás ele anunciou nos Estados Unidos, tem bispo isso, ele disse, olha só, comunismo é uma religião inspirada e dirigida e motivada pelo próprio diabo. Quem apoia declara guerra a Deus Todo-Poderoso. Como é que o comunismo avançou por alguns países? E deu errado em todos, atenção. Não há um país feliz com essa mentalidade, essa ideologia, destruindo a família, liberando o sexo, descriminalizando a droga, botando anarquia na sociedade. Amado, nós precisamos dizer isto ao mundo, nós estamos em satélite para o mundo. Os nossos irmãos da Venezuela estão comendo cachorro, carne podre e rato. Porque tem lá um chefe que vai para as melhores churrascarias do mundo em avião particular e come cordeiro assado na Turquia. E o povo não interessa, amado. O povo que paga o preço, morra. O venezuelano está mais magro, 7 quilos, porque não come carboidrato, não come proteína, não come nada, estão comprando carne podre. Rato. Só pode ser o diabo para humilhar os povos. Me diga onde está um país que tem essa ideologia, que é um país feliz, abundante. Até a própria Rússia teve que mudar. Todos os países que estão nesse momento com essa ideologia, amado, o povo apanha feio. E os dirigentes, montados no ouro. Povo é povo. Só que a nossa Constituição diz o quê? O poder emana do povo. O poder emana do povo. Então, nós temos que entender, bispo, pode tirar, por favor, que nós temos que orar forte, amado, bispo, forte na segunda-feira, pelos lares, pelos negócios, pelas portas de emprego, pelas carreiras, pelos empreendimentos. Filipenses 2:12, ele disse, ainda pois, amados, como sempre obedeceis, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Senhores, os senhores foram trazidos pela obra de Deus e pelo mover do Espírito Santo para aprender neste ministério a desenvolver a vossa salvação com temor e com tremor, sabendo quem é o Deus a quem servimos. Então, não podemos ser vulneráveis ao charlatanismo, aos falsos profetas. Então o que fez Neemias? Neemias trouxe o favorecimento e a intervenção de Deus. Começaram a orar, entendeu o opróbrio, recebeu a visão da reconstrução, recebeu o favor do rei, convenceu o povo a reconstruir, mobilizou a nação, mobilizou líderes, nobres, magistrados, governantes, focou-se apaixonadamente na reconstrução, não deixou-se intimidar pelos inimigos, terminou a obra em 52 dias, porque ele era um líder forte e corajoso. Nós precisamos de líderes fortes e corajosos nas igrejas, no município, no estado, no Brasil. Na tua casa, você tem que ser um líder forte. Mãe, você que é a mãe e o pai, você que é pai, seja uma líder fora do teu lar. Não deixa o diabo entrar na tua casa, amado. Você sabe o que eu fiz? Nós fizemos na nossa casa. Não se vê mais nenhum canal a não ser o programa do apóstolo. Ponto final. Não vou alimentar o mal, amado. Não vou honrar
quem está debaixo de opróbrio de Deus. Então Josué 1:8, ele disse: não cesses de falar deste livro, medita nele de dia e de noite, tem cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Você vai prosperar o teu caminho, você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Jó 8:5-7, diz a palavra: se buscares a Deus, o Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro, reto, sem demora, despertará em teu favor, e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Se você crê, diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Então, tenho 5 minutos, mas nós não podemos ser como aqueles 10 espias, que voltaram e disseram: olha, eles são gigantes, nós somos gafanhotos. Contaminaram a nação toda para desistir, até que se levantou Josué e Caleb e disseram: nós somos mais fortes do que eles, nós vamos entrar na cidade, nós vamos tomar, porque Deus está conosco. Provérbios 28:1, fogem os perversos sem que ninguém perceba, mas o justo é intrépido como o leão. Eu queria terminar neste minuto lhe dizendo o seguinte: você sabe que o leão, eu ouvi isso do pastor Marcelo Bigardi, a atitude do leão é impressionante. Olha agora a proposta, estamos terminando, por favor. A atitude do leão, que diz que o justo tem que ser como o leão, é impressionante. Veja só, o leão não é o maior animal, nem o mais alto. O elefante é muito maior e muito mais forte. Mas o elefante não é o rei da selva. Você sabe por quê? Por causa da atitude. O leão tem atitude, o elefante não tem. O elefante, quando vê um leão, ele diz para a manada: lá vem o rei, vamos fugir, senão ele vai me matar e vai me comer. Mas o leão tem atitude. Quando ele vê o elefante, ele ignora o tamanho do elefante, a força do elefante, a altura do elefante, e diz: lá vem o meu jantar. É questão de atitude, é questão de liderança. O elefante diz: fujo, senão ele vai me comer, vai me matar. Atitude derrotista. O leão diz: pô, chegou o meu jantar, cara. Estava aqui com fome, vou comer uma fraldinha e uma picanha de elefante hoje. É atitude. O líder tem atitude. Curve a sua cabeça. Senhor Jesus, muito obrigado pela semente semeada no coração de terra fértil do teu povo. Que ao sairmos todos deste lindo, grande, maravilhoso santuário, nós possamos liderar, como Neemias fez, começando pela nossa própria casa, reconstruindo muros de proteção, pela revelação da palavra, pela prática da palavra, pela vida de oração. A vitória é nossa. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Nós não queremos o país, a cidade ou a família sendo opróbrio, assolados. Afinal, tu disseste que sobre uma casa arruinada, tu constróis uma nova casa. Sobre um açude, sobre um ermo, tu abres um açude de águas. E tu abres um caminho no deserto. Nós, neste ministério, já optamos. Nós escolhemos a vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o povo de Deus diga
Amém, amém e amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. A bispa vai impetrar a bênção final. E depois vamos cantar um corinho. Os irmãos precisarem de voltar às suas casas. São agora 12:05. Por gentileza, fiquem à vontade. Bispa, impetre a bênção final. Glória a Jesus. Levante suas mãos para os céus. Obrigada, Pai, por esta palavra maravilhosa de conhecimento e revelação, Pai. Nós saímos daqui, Senhor, preparados para construir todos os muros das nossas vidas, Pai. Senhor, nós não queremos ser opróbrios jamais, Pai. Nós queremos ser testemunho vivo do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Senhor, dá ordens aos Teus anjos que nos levem em paz. Livra-nos de todos os males, Senhor. Guarda onde passarmos nossa entrada e nossa saída. Porque nós sabemos, Pai, que Tu irás brilhar nas nossas vidas. E todos saberão que Jesus é o Senhor. Saia daqui sentindo aquilo que você é. Um abençoado em nome de Jesus. Graça e paz. Uma semana de vitórias. Glória a Deus.